Se você trabalha em uma grande empresa, dê uma olhada em volta. Repare nos seus colegas, cada um com uma idade, uma trajetória, uma forma de enxergar o mundo. Nunca tantas gerações dividiram o ambiente de trabalho ao mesmo tempo. Hoje convivem lado a lado os baby boomers, a geração X, os millennials ou geração Y e a geração Z. É um fenômeno novo, impulsionado pela maior expectativa de vida e pela longevidade das carreiras. Se, por um lado, isso traz um repertório riquíssimo de experiências, saberes e perspectivas, por outro lado, a diversidade etária também pode gerar tensões e desafios de convivência. É por essa razão que a Febraban, em parceria com a Maturi, lança a terceira edição do guia Palavras que Transformam, desta vez com foco no antietarismo. Você já parou para pensar em como a idade de uma pessoa pode influenciar a forma como ela é tratada no ambiente de trabalho? Para responder a essa e outras perguntas e participar aqui da entrevista, o Carlos Sidra, assessor de comunicação da Febraban, que atua na minha equipe, se junta a nós. Que bom! Salve, Carlos! Oi, Mora, tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente nesse podcast vai refletir sobre o etarismo e várias gerações trabalhando juntas, que é um fato inédito. Vamos falar de boas práticas que podem ajudar empresas a transformar essa diversidade em potência. E para isso, nós convidamos a gerente de certificações e soluções educacionais na Febraban Educação, Fernanda Ratanaka. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carlos. Prazer estar aqui. Obrigado. E Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi, startup que há 10 anos capacita profissionais 50+, e ajuda empresas a integrarem melhor suas equipes intergeracionais. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e te convido a seguir conosco. Fernanda, começo por você. Você percebe essa intergeracionalidade no seu dia a dia aqui na Febraban? Foi daí que nasceu a ideia do guia? Ótima pergunta, Mona. Aqui dentro da Febraban, em especial quando a gente olha ali para o Febraban Educação, a gente fez até uma pesquisa essa semana para entender em que geração que a gente está concentrado. Então, eu acho que eu percebo tanto dentro da Febraban, quanto em especial quando a gente olha ali para o Febraban Educação, a gente vê que 60% das pessoas um pouco mais estão concentradas na geração Y, mas que a gente tem representantes de Baby Boomer, tem representante de geração Z, e quando a gente amplia para os docentes que fazem parte, para os alunos, aí a gente tem um ecossistema com N gerações de fato convivendo junto. E eu acho que a grande provocação nasce dentro desse nosso core, que é de aprendizado, dentro da sala de aula, que foi onde a gente se viu a primeira vez provocado, anos atrás, a entender assim, poxa, como é que o preconceito está se dando muitas vezes com palavras do próprio sistema financeiro? Como é que a gente começa a rever isso? E dentre essas provocações, nasce a coletânea dos guias. Esse que a gente vai falar um pouquinho mais hoje é nosso terceiro guia, então é o antietarismo, que a gente fez aqui na parceria, junto com a Maturi, e ele vem depois de outros dois que olhavam primeiro para a visão de diversidade como um todo, e na sequência especialmente para o racismo. E bora lá então conversar mais sobre. Bora lá. Morris, como é que a Maturi então entra nessa história? Qual é a contribuição da experiência de vocês na criação de boas práticas intergeracionais? Legal. Bom, a Maturi já tem 10 anos, a gente começou primeiro por uma história pessoal minha, muito inspirado na história da minha avó, que trabalhou até os 82 anos, e foi minha grande inspiração porque o trabalho fazia ela estar bem, ela gostava muito de trabalhar e estava muito bem. Quando ela parou de trabalhar e foi meio que de uma hora para outra, por causa de uma queda indo para o trabalho na calçada, aí a saúde dela decaiu muito rápido, e quando ela faleceu em 2013, eu estava começando a estudar esse tema, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais acelerada, pouco se falava sobre isso, e fui conhecer pessoas que estavam sofrendo dificuldade de se manter ou de se recolocar no mercado de trabalho por causa da idade, que me lembraram a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que ela, nem aposentadas ainda, 50, 60 anos. Eu falei, pô, não é possível, se a gente está vivendo mais, a gente vai precisar trabalhar por mais tempo, como que não tem oportunidade? E a gente começou a pesquisar, viu que de fato existia esse preconceito muitas vezes velado, né? E que algo precisava ser feito, não tinha nenhuma iniciativa para endereçar isso. Então a gente começou como um site de vagas para 50+,
mas logo a gente percebeu que as empresas não tinham abertura para já querer contratar pessoas 50 a mais. A partir daí a gente faz um trabalho até hoje de educar as empresas, mostrar por que isso é importante e como fazer, e de mostrar para os 50 a mais caminhos, além do empregabilidade, do trabalho tradicional, alternativas, desde o empreendedorismo até trabalhar como autônomo, consultor. Isso passa por tecnologia, autoconhecimento, então é um trabalho de educar as duas partes, mas principalmente nas empresas hoje a gente continua fazendo essa ponte, né, de contratar pessoas 50 a mais, mas também muita educação, até uma certificação, que depois eu posso contar mais. Então a gente vê que ao longo desses 10 anos mudou bastante o interesse, né, e conscientização sobre o assunto, mas o preconceito etário ainda continua existindo muito forte na nossa sociedade, mas especialmente no mundo corporativo. E antes da gente aprofundar os desafios, né, vamos falar do ganho. O que trabalhar com diferentes gerações pode trazer de benefício para as empresas? Muitos benefícios. A gente tem hoje pesquisas, tanto no Brasil quanto fora, além de vários cases lá de clientes da Maturi que mostram que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas, ajudam a empresa a ser mais inovadora e até mais lucrativa. Mas isso só acontece quando você tem um ambiente, você transforma um ambiente de choque geracional para um ambiente de diálogo geracional, de troca, onde as gerações estão ali juntas, mas interagindo, trocando, abertas para uma aprender a ensinar com as outras. Primeiro precisa ter o equilíbrio geracional, por isso que a gente fala tanto da inclusão dos 50 a mais, porque muitas vezes tem muito pouco ou mal tem pessoas 50 a mais, então incluir essas pessoas e integrar com os jovens, que é um trabalho contínuo que precisa ser feito, e aí você tem redução de turnover, redução de absenteísmo, como eu falei, melhora a criatividade, melhora o clima, você tem uma percepção do consumidor 50 a mais maior, que é o mercado prateado, que é enorme, vai ser cada vez maior. Então, são vários benefícios que a gente ainda luta para mostrar para as empresas, que é esse estratégico, para elas se preparar para esse futuro, que a gente está passando por uma mudança demográfica. Não é só por ser boazinha, porque é legal. Isso vai ser muito benéfico para ela e para todo o time. Os jovens também ganham com isso. E tem algum dado que já reflita isso? Times plurais, eles têm mais produtividade? Tem pesquisas que mostram, né, que você pode ter, se você pegar alguns relatórios da McKinsey, por exemplo, eles mostram que você pode ter 27% de aumento na sua receita quando você trabalha com times plurais e com olhar de diversidade. Que isso impacta tanto você criar para o consumidor, que muda, porque com a longevidade você tem uma maior possibilidade de trabalhar produtos, e quando você tem isso integrado na criação do próprio produto, reflete o que o Morris trouxe. Olha, eu consigo criar pensando naquela persona e com o olhar dela aqui dentro do time também. Então, sempre que a gente constrói um guia, a gente procura grupos, como a Maturi, que são referência, mas outras pessoas que tragam interseccionalidade. Então, a gente diz, quando eu olho para a diversidade, eu tenho que olhar para a diversidade de gênero, diversidade de orientação, diversidade de idade. Como é que a gente fez isso no guia? Buscando pessoas que já tinham construído os anteriores, buscando novos parceiros e dentro do próprio time fomentando isso. Eu participei do primeiro guia. Olha, ela me então. chamou para ajudar também. Tá vendo? E dentro da Febraban eu vejo que cada vez mais a gente tem embaixadores, que a gente chama, que vão somando ao que é o projeto como um todo da Rede Somamos, de incluir as pessoas e de trazer essa visão de como é que eu promovo a educação e multiplico. E essa questão da interseccionalidade, ela é muito importante quando a gente fala de diversidade etária, porque a gente vê muito comum as empresas, por exemplo, já terem metas com relação à diversidade de gênero, equidade de gênero, de raça, são outros pilares de diversidade que já estão mais avançados, já são trabalhados há mais tempo, enquanto a idade dificilmente vai ter meta ainda, mas você pode e deve trabalhar a idade junto com esses outros pilares. Então, uma mulher preta, ela se for 50 a mais, vai ter muito mais dificuldade do que uma mulher preta jovem que já tem dificuldade. Se for PCD, mais ainda. E assim a gente vai se somando porque a questão da idade é transversal. Independentemente de classe social, de raça, de orientação sexual, o que for, todo mundo está envelhecendo, né? Uhum. Agora, Fernanda, quais são os principais obstáculos dessa convivência no dia a dia das empresas? Onde que o preconceito etário aparece mais claramente? Eu acho que quando a gente pensa em onde ele está mais segregado, ele está mais concentrado nos extremos, Mona. Quando você pensa justamente nos 50 e nos 60 a mais. É mais forte as falas e muitas vezes o olhar de poxa, essa pessoa já tinha que estar aposentada.
Será que ela não está roubando o meu trabalho? Ou será que ela vai dar conta? Será que essa pessoa deveria se candidatar a uma vaga de liderança, por exemplo, ou a programas de desenvolvimento? Isso ainda, como o Morris trouxe, é muito arraigado, que para os outros preconceitos, talvez nos pilares, a gente começou a evoluir um pouco antes. Bem como no extremo contrário, quando você pensa em alguém 25 ou de 20 anos. Muitas vezes as pessoas são colocadas à prova porque se olha muito o conceito de senioridade e maturidade de atrelado à idade. E aí, será que a pessoa de 25 é a pessoa que deveria liderar aquela squad? Será que ela é a pessoa que tem mais conhecimento e aplicabilidade? E outro dia eu estava até trazendo uma brincadeira para o time que era, se vocês estivessem entrando numa farmácia agora, quem vocês escolheriam para aplicar a injeção em vocês, se vocês tivessem que tomar uma injeção? Vamos pensar que isso estaria atrelado, será que é a idade? Eu acho que estaria. Eu também acho. Eu também acho, concordo com vocês, porque eu ia olhar para quem? Poxa, essa pessoa que se formou e aplicou mais injeções. Essa semana eu tive uma experiência de colocar o brinco na minha filha, eu falei assim, meu Deus, será que essa pessoa já pôs muito brinco? Eu quase falei, quantas vezes você já furou alguém? Porque não é mais a minha, é a orelha dela, então isso me causa mais tensão. Então, ok, tá atrelado. Mas e se você fosse escolher alguém, vocês que são de comunicação, um influenciador para aprender mais sobre o TikTok? Quem será que seria a pessoa? Seria mais velha, mais nova? Ou será que sempre o critério que a gente usa olha muito para quem conhece e para quem já fez muito daquilo, para quem aplicou já daquele conhecimento? Eu acho que seria uma mistura. Nesse caso. Mas, no geral, a pessoa mais nova, ela me ganha. Até porque eu trabalho com redes sociais e eu tô sempre tendo que me atualizar o tempo inteiro, rede social muda o tempo inteiro, e eu sei que às vezes é até cansativo. Eu olho para mim mesmo, uma auto-reflexão e falo, nossa, eu já tô ficando velho para ficar aprendendo tanta coisa o tempo inteiro. Que é o autoritarismo que a gente falou. E talvez a provocação é essa. Eu não quero nem deixar um estigma aqui de que necessariamente quando a gente olha para o farmacêutico ou quando a gente olha para a pessoa da rede social. Mas como é que a gente tira esse olhar de precisa ser alguém mais velho para? Talvez seja a pessoa que conhece, tem mais bagagem e mais afinidade para aquele tema. Aqui, dentro da Febraban, nos projetos da equipe, a gente tem olhado muito para isso. Quem conhece mais de? Quem já praticou mais? Quem pesquisa mais sobre? Quem consegue se atualizar na velocidade maior naquele tema? Porque normalmente a gente vai para afinidade, Fernanda, né? o exemplo de comunicação, marketing, redes sociais, enfim, que envolve a digitalização, né? Acho que a gente tem a geração de imigrantes digitais e de outros são nativos digitais. Sim. Então faz muita diferença. Você pega uma pessoa mais jovem, ela tem uma amiga que diz, já nasce chipada, entendeu? E existe, a gente pressupõe normalmente que faz muita diferença. A nativo digital, ele sabe tudo de tecnologia, pessoa mais velha, não. Esses são um dos mitos que compõem o preconceito etário, né? Que a gente inconscientemente acha que os mais velhos não são tão conectados, né? E os mais jovens são sempre conectados. A gente vê hoje o jovem tendo dificuldade de usar computador porque ele quer fazer tudo só pelo celular. Isso muitas vezes é um problema nas empresas. E quantas pessoas 50, 60 a mais estão super atualizadas, estão aprendendo IA e tudo mais, né? Então a questão é que a gente generaliza, estereotipa e a partir disso começa a discriminar, né? Então, a Maturi já mapeou casos em que o preconceito de idade teve impacto direto em decisões de contratação ou promoção? Sim, isso infelizmente continua acontecendo direto. A gente vê que é muito comum e a gente conversa muito com o RH das empresas, fala, olha, que a gente está tentando trazer isso, educar e tal, mas é comum eu ouvir do gestor, quando abre uma vaga, fala, para essa vaga eu quero alguém até 35 anos. E ainda muitas vezes é normalizado isso, né? Enquanto que outros preconceitos não são mais aceitos. E aí, você interfere? Como é que é? Não, a gente instrumentaliza o RH para que ela saiba lidar com isso, né? De chegar para o gestor, não é, né, colocar o dedo na cara, falar, não, você não pode fazer isso. Eu falo, mas por quê? Vamos sentar aqui e entender por que você está buscando alguém até 35 anos. Faz sentido para essa vaga? E eu costumo dizer que, a não ser que seja uma vaga que você tem um trabalho braçal ali de fazer força, que você precisa ter uma coisa física, não tem por que isso, né? Ah, não, é tecnologia. E daí que é tecnologia, né? Então, a gente precisa conscientizar, sensibilizar os gestores, principalmente, para que eles entendam que a idade ela não vai ser, por si só, um fator, né, positivo ou negativo. Você precisa ter essa diversidade de idade, precisa trazer pessoas de diferentes idades no processo seletivo
entre os finalistas que vão ser entrevistados, para ver, e até para quebrar estereótipos, quem que é a melhor pessoa, independentemente da idade, né? E quebrar. Então a gente traz várias ferramentas, mas principalmente educação, para que o RH, e lógico, quando dá, a gente fala direto com o gestor, de mostrar, e aí com cases, com estudos, com pesquisas que ilustrem esses dados que eu falei, né, de que pessoas mais velhas junto com as jovens vão ser muito mais positivas. Se você tiver um time muito jovem, por exemplo, a probabilidade de você ter um turnover alto é muito maior, entre outras coisas, para que eles entendam que não, realmente não tem por que ser só até 35 anos. Mas é uma mudança de cultura, isso leva tempo, então essa educação tem que ser contínua, né? E de diversas formas, com um guia como esse, com treinamento, workshop, uma palestra, com conteúdos. Falando em educação, o guia se chama Palavras que Transformam, né? E assim, no dia a dia a gente às vezes fala umas palavras que realmente são preconceituosas e às vezes até a gente ofende as pessoas sem até entender que a gente está ofendendo. Você pode dar alguns exemplos pra gente de coisas que até que estão no guia, que a gente às vezes fala e que, putz, falei, olha que besteira que eu falei. Eu penso que até fazendo um link com o que a gente estava falando do preconceito, a hora de se aposentar é um lugar crítico e delicado no mercado de trabalho. Eu acho que quando a gente pensa nas empresas, a gente trabalhou muito esse ano a pesquisa de aprendizagem para entender como é que isso está dentro dos bancos, e uma das perguntas que a gente fazia era: qual que é a sua idade média? Como que é esse momento do se aposentar? Nele está uma das falas, que já está na hora de você se aposentar. Poxa, não faz mais sentido você entrar nessa reunião, nesse projeto, e de repente, se você não prepara bem uma transição, se você não constrói uma ponte, você acaba só reforçando o preconceito. E você leva para um lugar até da pessoa se sentir excluída, de fato. Ao invés de ser uma passagem para um outro momento, vira um momento que a pessoa se vê esvaziada sem fazer uma transição, vira uma ruptura. Então, como é que a gente cuida das falas quando a gente está nesse lugar? Eu acho que as que aparecem sempre nesse extremo ou que a pessoa não tem mais capacidade para aquela entrega, ou que a pessoa é muito jovem para aquele cargo, ou que dentro daquele projeto a pessoa não vai agregar como o projeto espera, ou será que essa pessoa vai ficar aqui na empresa? Ela é muito nova. Você já viu esse tipo de pergunta? Não, mas ela é muito capacitada para a vaga. Quando a gente pensa no Somamos e nas formações que a gente faz, cada vez mais a gente começou ali de uma discussão do grupo racial e foi aumentando e ampliando para essa questão de olhar para a idade de uma forma diferente. Numa das últimas turmas, a gente teve uma discussão de construir pontes mesmo, como o Morris trouxe, com uma das empresas que era. Eles tinham uma vaga de estagiário e eles falaram assim: não, mas ela é muito capacitada, Fernanda. E a pessoa falou assim: eu estou disposta a começar, gente, porque minha carreira vem de um outro lugar. Eu estava atuando, de repente, no financeiro, e agora eu quero atuar em cyber. Eu me vejo nesse lugar. Eu posso ter mais idade, mas estou me qualificando e entendo que eu estou começando uma transição. Então, eu acho que as falas de preconceito estão nesse lugar que a gente não olha para as transições. Isso vai ser cada vez mais comum, né? Vida longa, carreira longa, diferentes transições, as profissões deixando de existir, novas profissões. E às vezes falam: não, mas essa pessoa aqui, com essa idade, quer fazer isso agora, sendo que não é isso que ela fazia, ou não, acho que ela vai querer ganhar muito, porque já tem muita experiência, e não dá nem a chance da pessoa dizer que ela está aberta a ganhar menos, porque ela está recomeçando, né, e ela está querendo aprender, quer trazer toda a bagagem dela, mas para uma nova área, né? E aí a gente perpetua esse etaísmo. E aí tem piadinhas, brincadeiras que a gente faz de forma super ingênua, que perpetua isso. Dá um exemplo aqui super comum. Fala: nossa, você está tão bem, nem parece que você tem tantos anos, a idade que você tem. E o que está por trás disso? Nossa, com a sua idade você deveria estar caído, porque a gente tem que sempre parecer mais jovem, né? E a gente faz uma cultura muito Brasil, né? É uma cultura latina, né? De estar sempre com a questão estética, jovem-cêntrico, né? E é importante a gente ter essa consciência, sempre falo, de tirar do automático e trazer para a consciência porque está no automático, e parar para pensar. Piadinha, o cabelo branco, careca, tem os jovens, molecada, e tem os dinossauros, né? A gente sempre fala com um tom de brincadeira, mas acaba que isso a pessoa internaliza e acha: não, eu já sou dinossauro, e vai ficando de lado, porque ela acha que não serve mais. Tem que ter um cuidado com isso, e o gestor, com uma comunicação inclusiva para todas as gerações, sempre trazer isso de uma forma que as pessoas se respeitem e se valorizem, né? E além justamente da linguagem, a gente está falando também muito da cultura, a cultura do Brasil, etc. Que práticas culturais as empresas podem adotar para melhorar essa questão geracional, intergeracional?
eu percebo que começa desde a construção da política mesmo da empresa. Eu acho que o compromisso de que tipo de assédio, que tipo de preconceito que eu quero combater. Isso pode estar estruturado desde como é que a gente vai funcionar, porque tem uma força para aquela cultura, até como é que eu dissemino isso para alta liderança, como é que eu engajo. Então, ter um olhar de diagnóstico, entender como que está essa questão hoje em dia, existe preconceito etário? Deixa eu saber aqui, ver se tem no canal de denúncia, se já apareceu alguma coisa, ou fazer um censo que também envolva questões de diversidade etária, entender como é que está a divisão de gerações na empresa, e a partir daí, a educação é sempre o ponto principal. Tem empresas que criam um pilar sobre o tema 50 mais, as gerações com aliados de diferentes áreas e níveis, que ajudam a trazer insumos, especialistas, consultoria e educação sobre o tema, que tem que ser contínuo, especialmente ter o apoio da alta liderança, né? Alguém ali, um sponsor, que seja um aliado dessa causa para que ela tenha um olhar estratégico, e a partir do momento que você já está com a educação, colocar em prática. Então a gente fala muito de ter vagas afirmativas ou intencionais para trazer essas pessoas 50 a mais, né? Você ter mais equilíbrio geracional, e muitas vezes precisa rever o processo seletivo, né? E ter também no time de recrutamento e seleção pessoas de todas as idades, e o trabalho dia a dia do gestor ali, olhar para o seu time e ver se tem essa integração geracional, ou se cada geração estiver num canto, não adianta. Morris, a Maturi, ela é referência, né, na inclusão de profissionais maduros no mercado de trabalho há 10 anos. O que mudou nessa década? Como é que a capacitação pode apoiar gestores a transformarem diversidade em vantagem competitiva? Olha, mudou, felizmente mudou o olhar sobre isso. Nós fizemos até já há alguns anos pesquisas que mostram que as empresas entendem que é uma pauta que vai ser estratégica, é o que eles falam na pesquisa, né? Não que eu acho isso, eu acho que ela já é, mas eu tinha esse olhar de que vai ser estratégica e afetar o negócio no futuro, o que é bom. Por outro lado, pesquisa também falando onde as empresas entendem que são etaristas, né? E que tem barreiras, seja do RH, da liderança, para que esse assunto possa evoluir. Mas nem se compara, 10 anos atrás as pessoas não sabiam nem o que era etarismo, essa palavra não era conhecida, não estava nem no dicionário. Se escrevia no Word, ele queria corrigir porque não identificava. Mas concretamente hoje, as empresas estão contratando pessoas de mais de 60, 65? Em volume não, ainda não. Acho que aí tem ainda um caminho para a gente ter mais essa abertura. Pra você ter ideia, hoje quase 28% da população brasileira é 50 a mais. A gente tem uma média de 5% nas grandes empresas de população 50 a mais. As certificados age-friendly, que é um grupo de 20 empresas que a gente tem no Brasil, que já estão mais avançadas no tema, estão ali 10%, 15%. Quando a gente fala de contratação de pessoas 50 a mais, varia de 1% a 2%. Então ainda está longe. Agora, o que existe é o interesse, curiosidade e abertura para trazer o tema. As empresas têm feito muito treinamento e consultoria, workshops, palestras sobre esse tema, e o engajamento está alto, mas contratação ainda está engatinhando. No guia, vocês destacam 8 boas práticas, Fernanda, para combater o etarismo, né? Achei muito interessante o letramento sobre longevidade e etarismo, né? O revise processos de recrutamento e promoção, estabeleça metas de inclusão geracional. Ou seja, enquanto preconceitos não são derrubados, precisa tratar o assunto como uma política afirmativa, né? Que dê voz a diversas faixas etárias, né? Assim como foi feito anos atrás com a questão do racismo. Exatamente, Mona. Eu acho que é exatamente esse olhar da intencionalidade. Então, na medida que a empresa começa a perceber como um ativo estratégico para ela, ela olha justamente para como é que eu começo a escrever e adotar políticas. A partir do momento que eu adoto políticas e gero convivência, provavelmente é onde vai começar a aparecer mais a questão do como é que eu trabalho agora para combater o preconceito que aparece junto com isso. Você pode dar outros exemplos? Eu citei alguns, né? A gente tem a questão de adotar políticas, de promover a inclusão desse público, de incentivar a aprendizagem contínua para todas as idades. Eu acho que tem uma questão no assunto especial aprendizagem. Quando a gente pensa aprendizagem há 10 anos atrás, você olhava muito ela no olhar cognitivo, eu tenho conhecimento e tenho muito conhecimento técnico. Cada vez mais eu vejo que com as gerações diferentes convivendo, existe um ativo que a gente fala muito no lançamento, tanto do guia quanto no lançamento da pesquisa, que é a inteligência social.
como é que eu transito dentro daquela organização? Com 4 gerações convivendo junto e com pessoas com perfis diferentes, cada vez mais o olhar, como é que eu consigo me relacionar com a Mônica e com o Carlos que são diferentes? Como é que eu respeito? E aí eu acho que está para além de gerações, porque a geração traz um contexto de quando você nasceu, mas tem qual que é a história que você traz? Como é que é o seu estilo de viver? E como é que eu faço as pessoas conseguirem conviver dentro daquela empresa para gerar negócio, para atender o consumidor, para atender um olhar que é diferente, que vai ser o pulo para eu conseguir ter uma inovação e uma produtividade diferente. E falando em 4 gerações, a gente tem uma nova geração, a geração Alpha, que são de nascidos de 2010, que está chegando aí no mercado. E eu queria saber como é que vocês veem essa nova geração interagindo com as 4 gerações anteriores. Eu acho que vai ser desafiador, como foi quando chegou a geração Z, vai continuar sendo. São mais nativos digitais ainda. Mas a gente vê que as novas gerações também têm uma consciência ali muito interessante com relação à diversidade desde cedo. Então, eu sou otimista no sentido de que a troca entre as diferentes gerações ela é realmente muito poderosa. E aí, como a gente falou, tem pesquisas que mostram o ganho que todo mundo tem, a empresa e as pessoas, nessa troca, quando você tem ali, de fato, abertura para um aprender e ensinar com os outros. Agora, a gente vai precisar ter, de fato, um trabalho, um olhar das empresas muito cuidadoso para isso, com letramento e a liderança ali, a gestão no dia a dia, falando, bom, agora são 5 gerações, que o baby boomer não vai sair porque está vivendo mais, vai precisar trabalhar por mais tempo, deixa eu ver como é que eu faço. Então, ter guias, ter educação, treinamento para isso, para que dê conta. E uma outra coisa que a gente tem visto, tem algumas pesquisas recentes, que tem trazido a questão de, vamos ter cuidado de falar tanto de gerações, no sentido de ficar colocando em caixinhas. Eu acho que a tendência um pouco mais para o futuro é a gente deixar de falar de gerações, entendendo que cada pessoa é diferente uma da outra. E as gerações passaram a mudar muito mais rápido do que antigamente, né? Então, exato. Eu tenho a impressão que se tornou intergerações, que o X, Y, alfa, quer dizer, não tanto para trás, mas para frente, as gerações que mudam a cada 5 anos não mudam tanto assim, talvez. Não tem como mudar tanto, e está todo mundo vivendo o mesmo tempo que é hoje. Então a idade ela vai ser cada vez menos importante. São outras questões que a gente vai olhar, mas essas pesquisas têm mostrado que, independentemente da geração, as pessoas querem ser valorizadas, querem ser reconhecidas, querem aprender, querem crescer, às vezes de forma diferente, mas no fundo o que elas querem não é tão diferente assim. Então, ter um ambiente inclusivo, com uma comunicação inclusiva, onde todo mundo se sinta pertencente, acolhido, respeitado. Acho que é mais por aí que a gente vai. E vocês dariam qual mensagem para essas pessoas que estão hoje em dia no trabalho para se relacionar com essas várias gerações ao mesmo tempo? Uma dica prática mesmo. Eu penso que uma dica prática é de você estar presente, escutar e entender o outro. Porque eu acho que é esse o lugar que talvez abra portas e faça encontrar pontos de afinidade. Eu acho que talvez, como o Morris bem trouxe, talvez a gente vai olhar menos para gerações e cada vez mais a gente tem visto para o que te conecta naquele projeto e naquele resultado que eu estou buscando. Eu acho que os pontos de conexão, talvez a gente olhe menos para eles do que deveria, a gente sempre olha para o que separa, para o que categoriza, né? Então essa geração começou sem computador, essa outra geração, a gente fez uma brincadeira que foi muito legal no lançamento, que cada um trouxe, né? A gente tinha década, quem tinha 60, 50, 40, 30 e 20, e cada um trouxe o que era uma inovação na sua década de nascimento. Pensa, as inovações vão mudando, mas elas existem, gente. Talvez elas só estão se transformando numa velocidade diferente. E ainda que elas se transformam para todo mundo. Teve uma fala que era da pessoa mais nova, né, do Chico, que estava lá com a gente de 20 anos, que foi: quando a gente pensa na questão da idade, talvez chegar aos 50 e 60 a mais é o único grupo minorizado que todos nós aqui, com sorte, vamos chegar. E isso que a Fernanda falou, que acho que é muito importante para conectar, é que todos nós, com sorte, chegaremos lá, seremos 50, 60, 70, 80 mais. Né? Isso acaba conectando no sentido do jovem que talvez não se conecte com esse tema porque a gente nunca se vê como velho na nossa cultura, né? O velho é sempre o outro. Você tem 20, o de 40 é velho. Você tem 40 é o de 60 e por aí vai, né? Isso é muito comum. Mas é entender que se eu não debato e não combato o etarismo hoje, eu vou sofrer ele lá na frente.
né? E aí, quando às vezes eu levo isso para os jovens, aí eles falam, é verdade, agora você está falando, eu estou pensando no meu pai, minha mãe, sei lá, alguém que está em casa, não está conseguindo trabalho. Eu falo, legal, mas pense em você também vai chegar lá, né? Não é que isso não tem a ver com você, tem a ver com todos nós. E como que a gente faz isso? Com humildade, dos dois lados, né, de qualquer geração, na verdade, de estar aberto para aprender com os outros. Eu tenho muito para ensinar, mas eu vou ter sempre muito para aprender também. Curiosidade de querer aprender, o respeito, logicamente, junto com a empatia, né, de abraçar a diversidade, a diferença e entender que a gente tem muito a ganhar com o outro. As culturas orientais, elas valorizam mais, né, o idoso, os saberes, né, tá ligado a uma coisa de sabedoria, né, muito mais do que a cultura ocidental. A vida inteira eu ouvi, o Brasil é um país jovem, eu falei, gente, quanto tempo a propaganda vai continuar dizendo isso, né? O país está envelhecendo, algum dia isso será reconhecido, Não né? é mais um país jovem há muito tempo, vai ser, realmente está se invertendo, né, e acho que a tecnologia acabou afastando um pouco os jovens dos mais velhos por causa disso. Eu acho que na palma da mão, no celular, eu tenho a resposta para tudo, eu não preciso da sabedoria do mais velho. Agora a gente precisa juntar de novo, porque a gente já percebeu que não é bem assim. Sabe que tem 2 materiais que eu gosto muito? Tem uma médica, que ela chama a doutora Becca Levy. Tem um livro dela que chama Coragem de Envelhecer. E ela traz um exercício que vale todo mundo fazer, que está aqui, que é, pense numa pessoa mais velha. Pode ser uma pessoa referência para você ou que você imagine. Imagine uma pessoa mais velha. Imagine 5 características dessa pessoa. E aí você vai listar. Listem. Depois olhem para essa lista. E ela traz esse exercício, ela faz há muitos anos, ela dava aula em Yale, e ela traz que na cultura ocidental é muito forte verem características muito negativas. Então é uma pessoa lenta, com dificuldade de mobilidade, uma pessoa que é chata, uma pessoa que é... E quando ela faz esse exercício na cultura oriental, vem muito mais esse olhar da sabedoria, do carinho. Mas dependendo de quem fizer, essa semana eu fiz com a minha equipe. Foi tão legal que eles trouxeram até lugares assim. Não, tem lugares que são neutros, né, Fê? Porque depende da referência do repertório que você tem. E talvez o nosso grande desafio para combater o etarismo é como é que a gente muda essa imagem muito arraigada que a gente tem do idoso muito nesse lugar estagnado e muitas vezes do jovem no lugar incapaz. Já ele não é capaz de contribuir, ele não é... Como é que a gente vai mudando essas imagens para abrir? Entender, poxa, com quem que você se relaciona de repente, Carlos, que é uma referência para você mais velha? Que características tem? Como é que você ressignifica? Que é o lugar do ressignificar que é importante para a gente. São os né? estereótipos, né? Que são muito Como é que eu fortes. quebro, né? Né? O idoso, até pouco tempo atrás, era uma pessoa que realmente não estava mais trabalhando. Isso mudou muito. E acho que para exemplificar isso que você falou, muito legal, imagem é o símbolo de preferencial para idoso, né? Que em alguns lugares ainda mas já tem uma lei para mudar, o bonequinho corcunda com a bengala, né? Para falar ali 60 a mais. E agora isso tudo está mudando, porque tem uma lei que precisa mudar para 60 a mais, simplesmente. Mas a gente ainda tem esse estereótipo na nossa cabeça, que é com a bengala corcunda, pessoa de 60 anos. Quantas pessoas de 60 anos hoje se identificam com isso? Né? Então a gente precisa mudar, senão a gente fica mantendo esse estereótipo. E quantos centenários a gente tem no mundo, gente? Vocês já pararam para pensar? Tem uma série bem legal também que fala disso, que é Como Viver Até os 100 Anos, que fala de segredos das zonas azuis no mundo. E mostra 5 regiões no mundo que as pessoas chegam até os 100. E como é que elas chegam? E você muda muito essa imagem, né? Quando você olha, você fala assim, gente, olha isso. Eu penso muito no meu avô, que chegou quase até 100 e realmente muito autônomo, muito, sabe? Numa postura diferente. Eu acho que é quebrar esse lugar. Porque pensa se nos 50 eu tô, né, com alguém com dificuldade de mobilidade, será que é esse lugar, né, que eu quero cultivar? E a gente essa tá- imagem. Com 50 a gente está na metade da vida, né? Desculpa, só para a gente, se a gente está vivendo mais, a gente realmente tem muito ao chão ainda. Não, isso que eu ia falar também. A gente justamente está numa geração saúde, a gente está na época do wellness, todo mundo malha, e isso supostamente é para ter uma velhice cada vez mais longa e mais saudável e mais ativa, né? Com certeza. E aí tem que ter oportunidade de se manter, né? Cuidar da saúde, cuidar da cabeça, mas ter renda para isso, né? O aposentadoria a gente sabe que cada vez mais difícil, então precisamos ter também políticas e abertura nas empresas para que essas pessoas tenham possibilidade de continuar trabalhando para poder curtir
essa velhice com qualidade de vida de fato, já que a gente sabe que o plano de saúde fica mais caro, remédios e tudo isso, mesmo que seja trabalhar no formato mais flexível, que é outra discussão. A gente tem hoje em dia a legislação trabalhista um pouco mais flexível, mas as empresas ainda não olham muito para esses novos formatos. Bom, nosso tempo está terminando, a conversa está muito boa, mas a gente tem que terminar. Foi muito produtivo, muito rico aqui, tudo que a gente debateu, né? Mas se tem algo que essa conversa de hoje já mostrou, é que a diversidade etária não é problema, é oportunidade. Ela traz riqueza. Riqueza de troca, de diálogo, de convivência. E eu queria agradecer demais, então, os meus convidados, a Fernanda Tanaka e ao Moritz Litvak, que compartilharam caminhos práticos, né, para tornar a intergeracionalidade em uma vantagem competitiva e humana dentro das empresas. Eu agradeço também ao Carlos Sidra, aqui do time de comunicação das redes Febraban, e agradeço, sobretudo, a você também que nos ouviu até aqui, né, que tal olhar para o seu time amanhã com um novo olhar. Talvez aquele colega de 20 e poucos anos ou aquele outro com mais 50 tenham muito mais em comum com você do que parece. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e este foi mais um episódio do Febraban News. Que a gente siga juntos, construindo ambientes de trabalho mais diversos, produtivos e, acima de tudo, respeitosos. Até a próxima.